Glória a Deus. É o Senhor, varão. Nome de Deus, né? Vamos estar colocando as mãos para cá, meus irmãos. Aleluia. Vamos estar orando pelos grandes servos do Senhor. Senhor, neste momento, Pai querido, nós entregamos o Teu Filho, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Que Ele venha, Papai querido, falar somente aquilo que Tu colocar na boca dele, Pai. Enche Ele com Teu Espírito Santo, Papai amado. Que Ele não venha falar aquilo que nos agrada, aquilo que vem encher o nosso ego, Senhor, mas aquilo realmente que Tu queira falar conosco, Pai. Aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Se for palavra de conserto, de salvação, de cura, de libertação, que seja, Pai querido, e abra nossos corações, abra nossas mentes, derruba, Senhor, todo impedimento, quebra todo laço, todo embaraço, Senhor, da vida de cada um, Deus Santo, em nome de Jesus, Pai. E aqui eu te agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja. Cumprimento essa igreja eleita da paz do nosso Senhor Jesus. Aleluia. É noite de salvação. Aleluia. E é nesta noite uma igreja, ela está reunida, aleluia, para ouvir a mensagem que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração, aleluia. Deus, Ele já está falando, Aleluia, irmão. Deus. Deus está falando, aleluia, nesta noite, aleluia. E que nesta noite nós viemos estar com o nosso ouvido ligado para o céu de glória, o trono do nosso Deus, aleluia. Porque já está a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui neste lugar, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Você tem a liberdade de adorar, aleluia, não fica calado, aleluia, porque quando você está no mundo, você pulava, sapateava, faltava falar em línguas estranhas, aleluia, mas Jesus não deixava falar, porque a carne não pode falar em línguas estranhas, e hoje você está na presença de Deus, e agora que você não pode ficar calado, irmã, agora que você não pode ficar calado, aleluia, glorifica Ele, aleluia. Quero falar nesta noite para você, é somente 2 horas de culto, e essas 2 horas de culto é o suficiente para o céu se abrir para a tua vida, é o suficiente para a glória de Deus descer neste lugar, e a manifestação do seu Filho no nosso meio, que se chama Jesus Cristo, aleluia. A glória é dele, a manifestação é dele. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Oh Espírito Santo, aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que no livro de Lucas capítulo 13 e o verso 35, e esteja com as suas lamparinas acesas, aleluia. Essa palavra é para mim e para você, irmão. Não permita que a tua lamparina venha apagar. Não permita que o diabo venha tirar o brilho do Espírito Santo da tua vida, aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, no capítulo 35, aleluia, meu pastor, que nós viemos estar com as nossas lamparinas acesas, aleluia, porque o reino de Deus é semelhante ao seu Senhor que sai para uma festa
festa de casamento. E ao sair para a festa de casamento missionária, ele vai deixar o seu mordomo na porta. Ele vai deixar o seu mordomo na espera, aleluia. Porque quando ele voltar do casamento, ele vem encontrar na posição que ele tem deixado na portaria, para poder abrir a porta para o seu Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Sabe que o Espírito Santo está falando? Permita, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Continua na posição que ele tem te colocado. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O Senhor está dizendo esta noite: não sai da onde ele tem te colocado, não sai da posição que ele tem te colocado, aleluia. Porque o teu Senhor, ele pode voltar. Ao teu Senhor, ele pode voltar a qualquer hora, missionária. E quando ele voltar, ele quer te encontrar com a lamparina acesa. Quando ele voltar, ele quer te encontrar na presença. Quando ele voltar, ele quer te encontrar na oração. Quando ele voltar, ele quer te, aleluia, que te encontrar, aleluia, intercedendo pela tua casa. Não desiste, igreja. Não desiste de lutar pela família. Não desiste de lutar pelo teu casamento. Não desiste de lutar pelos teus filhos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Permaneça na presença. Permaneça na posição. Aleluia, Deus. Permaneça no caminho de Deus. E a Bíblia diz, aleluia, olha para cá. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz no livro de João, capítulo 8, verso 34. Glória a Deus. João capítulo 8 e o verso 34, aleluia. E todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí o capítulo 35 diz, olha para cá. O capítulo 35 diz, aleluia, aleluia, que o filho, ele permanece dentro da casa, meu pastor, porque ele é filho, aleluia, aleluia. E somente o filho obedece ao pai, aleluia. Somente o filho obedece ao dono da casa. É por isso que ele vai dizer que o filho permanece dentro da casa, mas o escravo, ele não permanece. Por quê? Porque tudo que tu faz para o escravo remunga. Tudo que tu faz para o escravo, nada tá bom, aleluia. E o Senhor está dizendo nesta noite: não seja escravo do diabo, aleluia, e seja servo do Senhor, aleluia. Não seja escravo de Satanás, aleluia. O Senhor está dizendo nesta noite: permaneça nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Ia falar o nome diabo, ia falar viado, amarrado. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E a Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, abre a sua Bíblia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos fazer uma oração aqui, irmão, para quebrar essa frieza, para quebrar, aleluia, as cadeias neste lugar, aleluia. Você sabia, irmão, que quando tem duas pessoas ou mais pessoas, Jesus está no meio? Aqui não se encontra só a presença do Filho, não, irmão. Aqui se encontra a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o
exército dele está aqui. Há um exército aqui neste lugar. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando lá. Enquanto você fica glorificando aqui, missionária, Deus está trabalhando dentro da tua casa. Enquanto você glorifica aqui, Ele está cuidando de você. Eu estou aqui, mas eu estou despreocupado, porque tem um anjo lá em casa. É assim a confiança em Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17 e o verso 19. Sou pregador de rua, viu, irmão? Sou pregador de rua, prego nas ruas. Aleluia. É o meu ministério que Deus me deu. Pregar para aqueles que estão nas drogas, que estão morando nas ruas. Lucas capítulo 17, o verso 19. Você pode ficar sentado mesmo. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 17, o verso 19. Diz assim, ó. E disse Jesus: Glória a Deus. levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Eu vou repetir de novo para a igreja. E disse Jesus: levanta-te, vai, porque a tua fé te salvou. Aleluia. Nesta noite, através da tua fé, que Deus vai operar. É através da tua fé que Deus vai mover o céu a teu favor nesta noite. Levanta a mão para o altar. Rabacarabacandaraya. Vamos guerrear nesta noite. Aleluia. Fala para ele nesta noite comigo. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, seja bem-vindo. Vem, vem, Espírito Santo. Toma a tua primazia, Pai. Toma teu primeiro assento, Pai. Pai, a casa é tua, o ambiente é teu, a família é tua, a minha vida é tua, Senhor. Tudo é teu, tudo é para ti, Pai. Como a tua palavra diz no livro de Romanos, capítulo 11, o verso 36. E dele, para ele são todas as coisas. Declara nesta noite a minha vida é dele. Declara nesta noite a família é dele, a casa é dele, o marido é dele, a esposa é dele. Rabacarabacandaraya, Licalabaxoe, Equenenené, Suricalabaia. Vai tocando agora, Senhor. Vai tocando agora nessa pessoa. A minha mão não alcança, Pai, mas a tua mão alcança, Senhor. Meu Deus. Ricalabaxadaramanaya, Ricalabaxoe, Riquelenené, Suricalabaia. Vai tocando, vai tocando. Toca da cabeça até os pés, Senhor. Vai arrancando o cansaço. Arranca o cansaço nesta noite. Arranca, Pai. Talvez chegou cansado no trabalho. Talvez chegou cansado aqui no trabalho. Louvado seja o teu nome, Senhor. Mas é o Senhor que tira o cansaço. É o Senhor que tira, Senhor, a fadiga. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Rica lavachai, rica lamanai, sodecove, kemenesso. Em nome de Jesus. E onde haver um espírito maligno opressor, colocando opressão nesta alma, Pai, ele vem a ser fulminado nesta noite. Meu Deus, queima, 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 queima. Vai queimando, vai queimando, vai queimando. Vai quebrando as cadeias, Senhor. Vai quebrando as correntes, Pai, da vida dela. Vai quebrando as correntes, Pai, da vida dele. Em nome de Jesus, Pai. A minha mão não alcança, mas a tua alcança. Alcança na vida dele nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo.
Quem está sentindo a graça aqui neste lugar? Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz no capítulo 19, só olha para cá. Aleluia, Deus. E ele disse: levanta-te, vai, porque a tua fé te salvou. A Bíblia diz que esse homem foi movido pela fé. Glória a Deus. Porque nós, meus irmãos, que somos cristãos, que somos conhecedores da palavra de Deus, mas também somos movidos pela fé. Glória a Deus. E a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 10, o verso 17: Glória a Deus. e assim a fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Deus. Aleluia. Enquanto a palavra está sendo lançada, enquanto a palavra está sendo pregada, é Deus dizendo nesta noite: a tua fé está aumentando, a tua fé está acrescentando, aleluia. É Deus dizendo nesta noite: toda vez que você receber a palavra, é acrescentado algo sobrenatural na tua vida, aleluia. Quem quer receber nesta noite, glorifica. E a Bíblia diz aqui, meus irmãos, que no capítulo 19, Jesus vai dizer para aquele homem missionário: levanta-te, vai, porque a tua fé te salvou. A Bíblia diz, aleluia, que aquele homem estava prostágio, aquele homem estava prostrado diante dele, aquele homem se encontrava de joelho diante do dono da vida, ele estava de joelho diante daquele que tinha o poder de mudar a situação. E a Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que ele vai se prostrar diante do Criador. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E Deus se alegra daquele ato de humilhação. Quando nós se humilhamos na presença de Deus, Deus, ele se agrada, aleluia. A Bíblia Sagrada diz que no livro de Salmos, capítulo 34, no verso 19, que muitos são as aflições do justo, mas o Senhor, ele livra de todos, aleluia. Aí o capítulo mais em cima diz, aleluia, o capítulo 14, aleluia, vai dizer que ele não resiste àquele que tem um coração quebrantado, aquele que se humilha perante ele, aleluia. Porque a palavra de Deus diz em 1 Tiago capítulo 1 e o verso 10, aleluia, que ele não resiste o coração quebrantado, ele não resiste àquele que se humilha, porque que aquele que se humilha perante o Senhor, ele exaltará, aleluia. Aquele que se humilha, irmão, o milagre acontece na nossa vida. E Jesus vai dizer: levanta-te, vai, porque a tua fé te salvou. O que eu achei interessante dessa mensagem, que Jesus estava numa missão. Pergunta: que missão é essa? Era ganhar almas para o reino de Deus. E a Bíblia diz que Jesus estava passando pelo caminho de Jerusalém. E quando ele passava por esse caminho de Jerusalém, eu imagino um lado, aleluia, Jerusalém. Eu imagino do outro lado a região da Samaria. E aqui tinha um caminho, irmão. Aleluia. E este caminho levava às aldeias, levava a um povo necessitado, levava a um povo, aleluia, que era tirado da sociedade, porque não havia mais oportunidade para eles.
era tirado um povo, aleluia, que se encontrava com a enfermidade, e ali eles eram tirados do meio da sociedade, e eles acampavam em aldeia, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E aqui Jesus, o alvo é as aldeias, aleluia. Aqui o lugar, aleluia, é os pobres necessitados. Aqui é os carentes, são os quebrados de corações, aleluia. Aqui são os doentes, aleluia, que Jesus está procurando, aleluia. Por isso que ele diz na sua palavra que ele não vem buscar os sãos, mas vem buscar os doentes, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E a Bíblia diz que quando ele entra uma dessas aldeias aonde se encontrava este povo, aleluia, um povo necessitado, um povo abandonado, missionária, e a Bíblia diz que lá morava 10 leprosos, 10 homens com a mesma enfermidade, 10 pessoas que viviam os mesmos problemas, aleluia. Foi afastado de Jerusalém, foi afastado, aleluia, da cidade, foi afastado da função que eles faziam, aleluia. E muita função desses homens, irmão, era estar no templo trabalhando como porteiro, era trabalhando dentro da casa do Senhor. E muitos deles aqui, aleluia, tinham um emprego, era mercador, eles traziam mercadoria para vender, atravessava Jerusalém e Samaria. Aqui era um ponto turístico, irmão, aqui era um ponto, aleluia, de onde entrava a moeda. E aqui esses 10 homens, aleluia, agora eles vão viver, aleluia, longe da sociedade. Agora eles vão viver longe daquilo que ele amava, daquilo que ele gostava. Era estar no templo adorando a Deus, aleluia. É tão gostoso, irmão, estar na presença de Deus, missionária, e adorar, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. E aqui o capítulo diz, aleluia, o capítulo 13, aleluia, a Bíblia diz que quando ele entra naquela cidade, eles vão avistar Jesus. Não é Jesus que avista eles primeiro, não, é eles que avistam Jesus entrando, porque quando Jesus passava, a multidão também acompanhava. Aonde Jesus estava, irmão, não havia silêncio. Aonde Jesus estava, havia barulho, havia cântico, havia alegria, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor, porque aqui a multidão andava com o dono da vida. Aí o capítulo 13 diz que quando Jesus entra, esses 10 homens leprosos veio ao encontro dele, aleluia. Mas o que eu achei interessante aqui, igreja, é que eles não se aproximaram de Jesus. Eles ficaram de longe. E eles começaram a gritar de longe, dizendo: Senhor, compadeça de nós. Em outra tradução estava dizendo: Senhor, tenha misericórdia de nós. A Bíblia diz que eles não se aproximaram. Por quê, irmão? Porque eles eram judeus, e todo judeu, aleluia, havia uma ordem. Essa ordem era de Deus, e a ordem de Deus era essa: aquele que se encontrava, minha pastora, com alguma enfermidade, aleluia, não podia se aproximar daquele que estava curado, daquele que se encontrava, aleluia, bem. O que acontecia? A ordem de Deus: ei, tira do meio da arraial, tira do meio do meu povo todos aqueles que estão doentes, todos aqueles que se encontram leproso.
É por isso, para eles, aleluia, a lepra era uma maldição. Quando alcançava uma lepra na vida da pessoa, para eles isso era uma maldição. E essa maldição era o pecado. Ele está no pecado, ele pecou contra Deus, e por causa disso, meus irmãos, eles eram esquecidos, eles eram maltratados, eles eram, aleluia, jogados para fora de Jerusalém. Não podia entrar mais dentro de Jerusalém, não podia mais se misturar com o povo que adorava. E a Bíblia diz, aleluia, que aqui por causa dessa ordem, aleluia, eles ficaram de longe, aleluia, e de longe eles começavam a clamar, a dizer do Senhor: compadeça de nós, compadeça, Senhor. Jesus teve compaixão daqueles homens, e a Bíblia diz, aleluia, que Jesus vai lançar a palavra, e a palavra que foi lançada foi essa: vai e mostra ao sacerdote. Eles pegaram a palavra, irmão, eles tomaram posse da palavra. Quem toma posse da palavra, o milagre chega na tua vida, aleluia. E aqueles homens tomaram posse da palavra e foram indo para Jerusalém para mostrar para os sacerdotes que aquele que mandou ele voltar é aquele que se garante, aquele que mandou ele voltar é aquele que dá vida. Ei, nós encontramos o dono da vida no meio do caminho, e ele nos mandou nós voltar e mostrar para vocês, aleluia. Eu imagino eles andando, e quando foram andando, a lepra foi desaparecendo. Eles foram ficando limpos, irmão. Eles foram ficando purificados. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra, quando entra dentro de nós, ela nos liberta, ela nos purifica, ela nos lava, aleluia. E quando eles indo, tomaram posse da palavra, Jesus disse: vai e mostra aos sacerdotes. E quando eles foram indo, eles ficaram purificados. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz, aleluia, que um desses 10, ele vai voltar, irmão. Glória a Deus. Ele volta. Eu imagino ele no meio do caminho, olha para cá. Eu imagino ele no meio do caminho indo. Quando Jesus deu a ordem para ele: vai e mostra o sacerdote. A única oportunidade que eles tinham de ter um encontro com o dono da vida, a única oportunidade aqueles 10 homens tinham, a oportunidade de ter um encontro com a salvação. Aleluia, porque ninguém sabia quando Jesus ia passar naquela aldeia de novo. Ninguém sabia mais que aquela oportunidade que eles estavam tendo, eles iam ter de novo, aleluia. E eu imagino eles conversando: nós não tivemos nem a oportunidade de chegar perto dele, nós não tivemos nem a oportunidade de abraçar ele, nós não tivemos nem a oportunidade de ver como é o seu rosto. Nós ouvimos a sua voz é suave, a sua voz é como muitas águas, a sua voz tem autoridade, porque nós sentimos quando ele falou com nós: vai e mostra os sacerdotes. Mas nós queremos ver, aleluia, a face dele. Eu imagino eles conversando, aleluia, no meio do caminho. Mas teve um que teve a oportunidade de ver que estava, aleluia, já curado, que já estava purificado. Ele disse: vão na frente,
noite, porque eu vou voltar para conhecer quem é Ele. Eu vou voltar para ver, aleluia, quem foi Ele, aleluia, que deu a palavra para a minha vida. Sabe que eu entendo com isso, meus irmãos, que 10 dele receberam o milagre, mas somente 9 queria o milagre, aleluia, e não queria a salvação. A salvação ficou para aquele que voltou para agradecer. Ele se prostrou, olha para cá, ele se prostrou diante de um mestre, ele se prostrou diante do Criador, ele se prostrou aquele que é a própria palavra, ele se prostrou daquele que mudou a vida dele, aleluia. Talvez ele vinha voltando dizendo: ei, eu não quero só a cura, eu quero a salvação. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E a Bíblia diz, aleluia, que Jesus vai perguntar: e Deus, não era 10? Onde estão os 9? Porque só um voltou para agradecer. Jesus estava oferecendo salvação para todos eles. Jesus, aleluia, estava oferecendo vida para cada um deles, aleluia, porque no capítulo de João, irmão, capítulo 8, verso 12, ele é a luz, irmão, e todo aquele que anda na luz, ele não anda mais nas trevas, aleluia. Ele estava dizendo: eu fui curado, recebi o meu milagre, mas não quero mais andar nas trevas, eu quero andar na luz, eu quero ter um encontro com Ele, porque Ele mudou a minha vida. Talvez Ele estava dizendo: assim como Ele mudou a minha vida, vai mudar a vida da minha família. E nesse ato de fé, Deus vai dar a palavra. Vai. Levanta-te, homem, porque a tua fé te salvou. Glória a Deus. Jesus estava dizendo: ei, esse aqui também é filho de Abraão. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor, porque filho de Abraão, irmão, significa misericórdia. O quanto Deus teve misericórdia dessa alma, aleluia. É noite de agradecer, irmã. Hoje é noite de se prostrar diante dele, aleluia, porque hoje nós não estamos recebendo, não é só um milagre, não, nesta noite nós estamos recebendo também a salvação pelo intermédio dele. Feliz é aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Feliz é aquele que persevera até o fim, aleluia. E aqui tem uma igreja que tem perseverado, irmã. Aqui tem uma igreja, aleluia, que tem lutado pela sua salvação. Deus, Ele opera um milagre nas nossas vidas. Deus opera um milagre dentro da tua casa, aleluia. E às vezes nós recebemos somente o milagre e não voltamos para a igreja para contar. Porque toda vez que Deus fazer algo na tua vida, você tem que testemunhar. Por quê? Porque você testemunhando do milagre vai aumentar a fé do teu irmão. Glória a Deus. E aquele homem, aleluia, se interessou pela salvação. E aquele homem se interessou para ter um encontro com Ele. A palavra de Deus está sendo anunciada, e a palavra de Deus está sendo pregada para nossas vidas, e a palavra de Deus está indo até o encontro, aleluia. Você que está ouvindo esta palavra, o Espírito Santo está te convidando
O Espírito Santo está te chamando, aleluia. É tempo de voltar, é tempo de se arrepender. É tempo, aleluia, de teu encontro com Ele verdadeiro, aleluia. Aquele homem se interessou em teu encontro com o dono da vida. Glória a Deus. Não é mais tempo, missionário. Aleluia. Não é mais tempo mais. Mas Deus está dando oportunidade, porque a nossa família ainda se encontra afastada. E por causa da minha vida e tua vida, Deus vai resgatar. Deus, Ele vai fazer algo maravilhoso nesta noite, aleluia. As cadeias vão ser quebradas, irmão. Nós somos mais do que vencedor, como a palavra de Deus diz. É a palavra que afirma em Jesus, que afirma para mim e para você, em Filipenses capítulo 4, verso 13, que nós somos mais do que vencedor, aleluia. Nós somos mais do que vencedor, aleluia. Você é mais do que vencedora, porque o grandão da Galileia está na tua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você se coloque de pé. Aleluia. Estamos passando do horário. Já vou estar entregando o microfone. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Coloca a mão no teu coração nesta noite. Aleluia. Coloca a mão no teu coração. Glória a Deus. Aleluia. Aumenta mais aqui, meu velho. Aumentar? É a outra. Essa dali? Eu acho. Qual que tá aqui, meu filho? Eu não sei, porque eu nunca me explicar como é que mexe. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, que a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrará, não se frustrará. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode Adora Ele nesta noite. Adora, 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 adora. Rapacarapacandaraya. Licalabachoi comené, suricalamanaya. É os planos de Deus sobre a tua vida, mulher. Aleluia. Ainda está de pé, ainda está de pé, ainda está de pé. Ainda está de pé os planos de Deus, aleluia. Tem promessa, tem promessa, tem promessa. As promessas. Glória a Deus. bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos. Você é mais do que vencedor na presença dele. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Fala pra ele nesta noite: eu tenho motivo de agradecer. Eu tenho motivo, aleluia, porque a tua graça tem me alcançado. Rapacarapacanaraia, licalabaixoi comeneço, licamanaia. A tua graça tem nos alcançado. A tua graça tem alcançado a minha casa. A tua graça tem alcançado a minha família. Fala pra ele nesta noite: agradece. Agradece, hoje é noite de agradecimento. Hoje é noite de se alegrar, se alegra. Se alegra, se alegra, se alegra, se alegra. Porque Ele está trabalhando nesta noite. Ele está trabalhando nesta noite a teu favor. Oh glória, 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 glória.
Rabacarabacandaria, Ricalabaixoi, Comeneia, Ricabaná, Sodecomeneia. É só para quem crê, só para quem crê. É só para quem quer tomar posse nesta noite. As cadeias estão sendo quebradas dentro da tua casa. Os grilhões estão sendo quebrados. As correntes estão sendo despedaçadas. Nesta noite, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está falando nesta noite. Eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando na tua vida. Glória a Deus. Não temas, filho meu, não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração. Nós estava perdido. Nós estava perdido. A palavra diz no livro de Efésios, capítulo 2, que nós estava morto nos nossos pecados, mas a misericórdia nos alcançou. A misericórdia te alcançou nesta noite. A graça de Deus tem salvação. Tem salvação, tem salvação, tem restauração, tem restauração dentro da casa, tem restauração no meio da família, tem restauração, tem restauração, tem vida, tem vida, tem vida. Os planos ainda estão de pé, os planos que Ele tem para ti ainda está de pé, ainda está de pé, ainda está de pé, ainda está de pé. Glorifica, 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 glorifica nesta noite. Glória a Deus. Escuta, escuta, escuta. Glória. Bem sei eu que Deus preparou esse momento para mim e para você. nenhum dos teus planos Deus preparou esse momento para você. Glória a Deus. Para te dizer nesta noite, eu ainda tenho plano, eu ainda tenho projeto para a tua vida nesta noite, aleluia. Somente crê, 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 e tu verás a glória de Deus. Glória a Deus. não se frustrarão, não se frustrarão. Hoje é noite de agradecer, Os planos de Deus. porque amanhã tu verás o que Deus vai fazer neste lugar. Pode o vento Somente soprar, agradece Ele nesta noite. pode se abalar. Somente só mira para Ele nesta noite, como aquele jovem se prostrou.